Uma observação que é que a gente sabe que uma sequência converge se a norma da diferença converge, né? Mas num espaço vetorial normado, a gente pode falar de elementos mesmo. Então a gente tem isso aqui, que é se Vn converge para V, ou Vn converge para V, se somente se. Tá? Isso é uma observação, sei lá, teórica, mas importante. Então primeiro eu começo com essa observação. E agora vamos partir para umas definições legais e importantes. Então a primeira definição é a sequência de Cauchy. Que, sei lá, todo mundo já deve ter meio que visto, se não viu. Bem, a gente vai só estender a definição de sequência de Cauchy da reta para o espaço métrico. Tá? Tá, então, deixa eu ver. Tem que escrever direito porque tá filmando, né? Seja x dx um espaço métrico. Xn, uma sequência. Tá, então vamos dizer direito. Uma sequência Xn contida em X é de Cauchy, é dita de Cauchy. Se limite Mn de d de xn xm é igual a zero. Dx. Vou ficar apagando esse x aqui porque, né? Não tem outro espaço agora. Tá, então, nada demais, né? A gente só chegou e generalizou o que a gente já tinha na reta, que é o que a gente está fazendo em geral, né? Tipo, o curso de análise no RN, mas vocês vão ver que, na verdade, é em espaços métricos. E quando possível, num espaço vetorial normado. Tipo, o cálculo diferencial vai ser todo em espaço de Banach, vai ser todo um pouco mais geral. Assim. Tá? Então, só dizer de outra forma, do jeito formal, sei lá, para todo epsilon maior que zero, existe um n0, que depende desse epsilon, pertencente aos naturais. Tá, o que? Para todo n e m maior do que esse n0, a gente tem dxn xm menor do que epsilon. Certo? Então essa é a definição de sequência de Cauchy. Tá. A gente sabe que, por exemplo, essa definição é meio confusa quando a gente vê a primeira vez. Não sei se tem alguém vendo a primeira vez. Tem alguém vendo a primeira vez? Não, né? Tá. Então, o legal dela é que a sequência pode ir ao mesmo tempo para o mesmo canto, mas não necessariamente convergir. E aí a gente vai definir uma coisa que capta essa diferença, que é quando toda a sequência de Cauchy for convergente, exatamente convergente, esse espaço vai ser completo. Então é isso. Definição de completude. Que é seja x dx um espaço métrico. Tá. Um espaço métrico x dx é dito completo se toda sequência de Cauchy é convergente.
certo? Só um adendo, quando um espaço métrico normado for completo, a gente vai chamar ele de espaço de Banach, tá? Então, um espaço vetorial normado completo é dito um espaço de Banach. Não vou saber separar a banana, né? Certo? Tá. Então, a gente pode aproveitar, por exemplo, os exemplos da reta para ver que essas duas coisas não são de fato, que sequências de Cauchy e sequências convergentes não são de fato iguais. Por exemplo, se a gente pegar, sei lá, a reta com a métrica usual, exemplo, né? Ela é completa. Mas os racionais com essa métrica não. Mas os racionais com essa métrica induzida nos racionais não é. Na verdade não é a métrica, né? Isso aqui é a norma, então a métrica induzida por essa norma. Tá. Deixa assim. Certo? Então, a ideia vai ser a gente, sei lá, caracterizar, dar alguns exemplos disso. Tipo, um exemplo é esse, mas tem uns exemplos mais sofisticados. Tipo, quando que o RD é completo? Com qual norma? Ou, sei lá, o espaço das funções contínuas, por exemplo. Tá, então a gente deve... Deixa eu ver a ordem que ele segue aqui direito. A gente deve fazer alguns exemplos desse tipo. Acho que é só isso. Tá, então a gente vai começar... Isso. A gente vai começar... Sei lá, vamos pegar uma norma LP no RD e ver o que acontece. Então, sei lá. Normas LP em RD. Ele já definiu? Tá, então vamos começar com uma observação que relaciona essas normas, né? Que é a norma infinito é menor do que a norma P, que é menor do que a norma em RD, né? Que é menor do que d elevado a 1 sobre P, norma P. Tá, essa observação é legal porque diz que essas duas normas são equivalentes, no sentido que a gente vai ver no futuro. E que também que a norma E também que a norma infinito é tipo uma norma P igual a infinito, né? Porque se a gente mandar o P para infinito aqui, isso aqui vai para 1, então ela converge para... A norma P converge para ela. Certo? Tá, então vamos concluir umas coisas. Tá, precisa provar isso aqui? Já provou? Legal. Tá, então vamos falar alguma coisa sobre, tipo, o que é que eu quero dizer quando eu estou dizendo xn converge para x, p, né? Pela definição, p na norma LP, né? Pela definição, quer dizer só que xn menos x na norma LP converge para zero. E por essa observação, é a mesma coisa que xn menos x convergir na norma infinito para zero. Que é a mesma coisa pela definição também, tudo definição. Não, isso não é definição, isso é observação. Isso é definição. Que é a mesma coisa que o máximo de xn, coordenada i, menos x, coordenada i, menor ou igual que d, e para zero, que é a mesma coisa que todas as coordenadas irem para zero.
certo? Então, o que essa observação implica é que convergir na norma LP para qualquer P entre 1 e menor que infinito é a mesma coisa que todas as coordenadas convergirem, certo? Então, tudo que a gente provou para a reta em análise na reta, a gente consegue transferir agora para o RD, certo? Então, sei lá, um teorema que é só uma observação disso aí. Teorema. Deixa eu ver como é que eu escrevo. Tá. Tá. É completo, por exemplo. Tá. Satisfaz o seguinte. Só para deixar escrito mesmo. Essa coisa que a gente acabou de falar, né? Convergência. É o mesmo que convergência ponta a ponta. Coordenada a coordenada. Certo? E outra coisa que a gente conclui das nossas definições agora, tipo, se o RD, se convergir nele é o mesmo que convergir em coordenada, então a gente consegue transferir a completude de R para o RD. Né? Isso aqui a gente já provou, né? Tá escrito ali mesmo. Mas isso aqui, ele é completo. Sempre tô fazendo um abuso de notação aqui, que na verdade é a métrica induzida por essa norma, né? Não é a norma. Então sei lá, deixa assim. Tá, então como é que a gente prova que é completo? Em palavras. Ou sei lá. Mas aí como é que prova? Começa como? Olha coordenada. Tá, então vamos provar que ele é completo. Para a gente provar que ele é completo, a gente precisa fazer o quê? Toda sequência de Cauchy é convergente, né? Então pega Fn, uma sequência de Cauchy. Xn contido em Rd, uma sequência de Cauchy. Eu nunca sei se eu escrevo Cauchy com C maiúsculo ou não. Em português é obrigatório? Acho que é, né? É o nome do cara? Hã? É o nome do cara? Não, mas em inglês não é, por exemplo. Tá? Então a gente começa com uma sequência de Cauchy. E aí fala, se ela é de Cauchy, o que é que isso significa? A gente já viu que significa exatamente isso aqui, né? Certo? Então, pelo que a gente escreveu, vai ser a mesma coisa. Tipo, que... Agora, sem isso. Aqui tem o P. Certo? Ou seja, que essas sequências, em cada coordenada, para todo I, em cada coordenada, são de Cauchy. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que x, n converge para x. Certo? Que a sequência é convergente. Tá, vou dizer assim, a mesma coisa que dizer que xni é convergente. E a gente viu que se converge todas as coordenadas, então a de cima é convergente.
Então, de fato, a gente consegue mesmo transferir a completude da reta para o RD para qualquer norma LP dentro do intervalo que a gente está olhando lá, de 1 até menor que o infinito. Certo? Tá. Deixa eu ver o que ele faz agora. Tá. Lá, lá. Ele falou alguma coisa sobre o espaço das funções contínuas? Definiu, colocou norma, alguma coisa? Colocou? Tá. Então agora a gente vai sair do RD e falar de um espaço mais complexo, que é o das funções contínuas. E a gente vai ver que, por exemplo, essa propriedade que a gente concluiu aqui, convergência coordenada a coordenada, tá realmente relacionado com a finitude das coordenadas. No espaço das funções contínuas isso não vale, por exemplo. Que é o que a gente vai falar agora. Então, tá. Então a gente vai concentrar nesse espaço. Tá. Convergência. Tá? Vou definir de novo só porque sim. Então aqui pra gente I é um intervalo na reta. Certo? E esse conjunto C de I de R são todas as funções contínuas de I em R. Certo? E para a gente transformar ele no espaço métrico, a gente vai usar a norma do sup. Tá? Que é, vou definir de novo também. Qual é a norma? Vai ser, por definição, o supremo para todo cara nesse intervalo de f de t. Certo? Então, essa norma vai induzir uma métrica e essa métrica vai deixar esse cara completo. É isso que a gente vai provar. Certo? Então, por exemplo, tá. Então, o que é que quer dizer, só para a gente treinar da definição, o que é que quer dizer f de n convergir para f nessa norma aí? Alguém me diz aí em palavras. Só para a gente treinar a definição, para saber que a gente está atento mesmo. Só que para todo t contido no intervalo, entendeu? Esse é o ponto crucial que a gente tem que atentar aqui. Então, se a gente quisesse escrever bonitinho, para todo epsilon maior que 0, existe, de novo, um n0 que só depende de epsilon, tal que para todo n maior do que n0. E para todo t, esse é o ponto. Pertencente ao intervalo, a gente tem fn de t menos f de t menor do que epsilon. Certo? Então tá aqui a diferença entre o que a gente estava falando antes e isso é esse para todo t, né? Tá bom? Então essa convergência de função é ao mesmo tempo para todos os caras do intervalo. Tá bom? Então, e de fato, isso é diferente do que convergência ponto a ponto. Vamos dar um exemplo num lugar melhor. Então, poderia ser que nesse espaço acontecesse a mesma coisa que aconteceu em RD, né? Convergir é a mesma coisa que convergir em cada ponto. Essa é uma função finita, essa, né? Então, isso está convergindo em cada ponto. Mas não é o caso no caso das funções contínuas.
convergência coordenada a coordenada não implica convergência uniforme. Tá? Então, exemplo. Alguém sabe algum exemplo? Eu ia dizer as mais corridas. Não, um exemplo mais pé no chão. Pega a transformada de Fourier. X na N. Pode ser. Mas se a gente pegar Fn de x igual a x elevado a n, certo? E, claro, de 0, 1 na reta, ela converge para quê? Exato, né? Ela vai ser uma coisa tipo assim, né? Desenhar esse quadrado aqui. Tipo, uma reta, uma parábola, um negócio mais feioso, e por aí vai. Então ela vai acabar convergindo para essa função. Então, Fn de x, para todo x, converge a f de x, onde f é a função f de x é igual a 0 quando x é diferente de 1 e 1 quando x é igual a 1. Certo? Então, para todo x, tipo, cada coordenada dela converge de fato. E por que, que a convergência não é uniforme? Não importa qual f você escolher, se você andar tempo suficiente, ele vai ficar longe de 0, né? E essa convergência não é uniforme. Nesse sentido aqui. Tá, então, claro que a outra direção é sempre óbvia, né? Se convergir uniforme, converge ponta a ponta. Está convergindo para todo t, imagine para um t no meio. Tá? Então, isso aqui é um exemplo que diz que as duas coisas não são equivalentes, de fato, quando o espaço tem dimensão infinita, sei lá. Então, só escrever isso em palavras. Convergência, ponto a ponto. Ou coordenada a coordenada, só que são não enumeráveis, né? Não implica convergência uniforme. Desculpa, deixa eu ver. Aquele para todo t ali não tem que vir antes do epsilon, não? Porque na convergência uniforme você escolhe o epsilon e ele vale para todo t. Aí você está escolhendo o t e depois você escolhe o epsilon. Como é, pera? Não, a gente não está escolhendo o t, não. A gente está falando que vale para todo t. O que a gente está escolhendo é só esse cara aqui. Sim, mas isso aí não é convergência pontual? Como é? Isso não é convergência pontual? Não. Para todo t, isso daqui é menor que epsilon. Para todo t, no intervalo. Entendeu? Então, pega um epsilon, acha o n0, tá o quê? A partir de n0, não importa qual seja o t que você pegar, isso aqui é menor do que epsilon. Tá, então a gente tem isso aqui, né? Então, agora, a gente vai se concentrar em provar que esse espaço das funções contínuas, de fato, é completo com essa norma que a gente está pegando. Tá. Mesmo não satisfazendo essa coisa, né? Ou seja, a prova não vai ser tão fácil quanto essa outra prova aí. Então, teorema. Aquele espaço C e R com a métrica induzida pela norma infinita, por essa norma, é completo. Certo?
Então, prova. Certo? Tá, então como é que a gente... O que é que a gente precisa fazer para provar, né? Pegar uma sequência de Cauchy e provar que ela é convergente. Certo? Então, como em qualquer prova de convergência, a principal parte é sempre achar um candidato para convergência. Tipo, se você disser, prove que essa sequência converge, prove que essa série converge, o principal passo no começo, a principal dificuldade vai ser dizer, tá, para quem ela converge. Se eu soubesse para quem ela convergia, eu fazia a diferença, passava o módulo e via aqui para zero. Se eu não sei, eu fico meio à toa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é encontrar um candidato para a convergência dessa sequência de Cauchy. Tá, então vamos começar com calma. Seja Fn uma sequência de Cauchy. Certo? Ah, então eu vou destrinchar a prova, o que a gente vai fazer. O primeiro passo é, tá, ela converge, mas a gente quer provar que ela converge, mas para quem, né? A gente só consegue provar que ela converge para algum lugar se a gente tiver algum lugar para ela ir. Então, construir um candidato. Aí a segunda coisa é, tá, a gente tem um candidato. Legal. Agora a gente vai ter que provar que elas são próximas uniformemente. Certo? Então, 2. A aproximação é uniforme, porque a gente está usando uma métrica uniforme. E para ser completo de fato, a gente precisa também verificar que o limite está no espaço. Então, a terceira coisa vai ser verificar que esse candidato eventual aí que a gente construiu é contínuo. Então, é de fato uma função contínua. Certo? Tá, então vamos começar. Qual o candidato? Ainda vale para aquele negócio de que uma sequência limitada não se ser convergente? No caso do Aqui? espaço. Nesse espaço? Tipo, a gente pode ir mais devagar, tipo, se a gente sabe que essa convergência ponto a ponto não implica convergência uniforme. Mas se tem um lugar que ele tem que convergir, vai ter que ser um lugar parecido com esse, porque a gente sabe que o contrário vale, né? Então a gente pode simplesmente pega a sequência de Cauchy, olha a coordenada para um t específico, e isso vai ser uma sequência de Cauchy na reta. Né? Então converge. Então a gente tem um limite ponto a ponto já. O que a gente vai precisar provar é que esse limite ponto a ponto realmente aproxima bem e realmente é contínuo nesse caso, quando a gente pegou um monte de função contínua. É porque eu estou um pouco confuso ali. Você pode escrever qual é a definição de convergência uniforme? Ah, essa é a única É. coisa que eu estou usando. Ah, tá. Então, Essa é a convergência uniforme. Uniforme. Tá? Então a gente vai fazer o que a gente tem que fazer. Como a gente sabe que se uma sequência converge, ela converge ponto a ponto, então a gente tem que, o candidato natural é pegar ponto a ponto, porque a gente vai ter que ter isso. Tá? Então deixa eu apagar aqui. Então, tá, a gente separou a prova em 3 partes, vamos fazer devagarzinho as 3. Tá, então isso que eu falei, a gente escreve, tudo bonitinho, né? Então vou botar um aqui, que é, como é fn de Cauchy, a gente sabe que, tá, para todo t pertencente a I, a gente tem que Fn de t menos Fm de t
é com certeza menor do que o sup no intervalo inteiro. Né? E isso daí é nada mais do que a definição da norma. Então, isso aqui é igual a I infinito. Certo? E por hipótese, a nossa função fn é de Cauchy. Então isso aqui converge para zero. Por hipótese de seno Cauchy. Certo? Com nm. Então isso implica que fnt é Cauchy. Contido na reta. É de Cauchy. Certo? Que implica que existe um limite, porque a gente sabe que a reta é completa. Ou seja, implica que existe um limite para todo t, né? Para todo t pertencente a I. Certo? Então, escrevendo bonitinho, para todo t pertencente a I, existe f de t, que por definição vai ser o limite que existe dessa sequência. Tá? Então tá aí, a gente construiu o nosso candidato. Nosso candidato é essa função f aqui. Que para todo t a gente tem esse cara. Certo? Então a gente acabou de definir uma função f de I em R. Pega um ponto, olha o limite na coordenada e define a f. Tá? Então agora a gente precisa fazer duas coisas. Provar que de fato ela aproxima as Fn uniformemente e depois provar que ela é contínua. Certo? Tá. Tá. Certo. 2. Tá. Então vamos fixar um t. Pode ser o I. E vamos olhar para essa diferença aqui. Certo? Nesse ponto T fixado. Certo? Isso daí é com certeza igual certo? Porque nesse T específico a gente sabe que essa sequência ali converge para aquilo. Certo? Tá. O ponto é que agora, quando a gente tem isso aqui sobre todos os t's, a gente pode fazer uma cota uniforme com a norma que a gente tem. Então isso aqui é, por exemplo, menor do que, como o n está em infinito, se olhar o lim sup. Disso aqui. Certo? E a gente sabe o quê? Que é a sequência de Cauchy. Então, quando esses dois caras estão indo para infinito, isso aqui vai para zero. Certo? Então tá aí, é isso que a gente precisa. O ponto é que a gente saiu de ter... Pegou uma diferença que dependia do t fixo e conseguiu uma cota que não depende desse t. Então, se a gente tomar um sub sobre todos os t's, a gente tem uma cota uniforme para isso. Certo? Então, a gente conseguiu... isso daqui
uma cota superior uniforme, não depende do T. Então, se a gente tomar o sup que a gente quer... Tá, eu nem vou fazer uma conta não. Isso aqui vai para zero. Tá, tem que fazer. Então, sup... é menor do que isso. Certo? E agora a gente vem aqui de novo, usa que a função fn que a gente pegou no começo é coxi, logo isso aqui vai para zero. Que era o que a gente queria, né? Porque isso daqui é a norma fn menos f infinito. E infinito. Certo? Então a gente provou que, sei lá se essa função é contínua, mas com certeza ela aproxima uniformemente as fn. As fn aproximam uniformemente ela, na verdade. Né? Tá? Então tá, passo 1. Só recapitulando para a gente não se perder. A gente quer muito provar que esse cara aqui, com a métrica induzida pela norma infinito, é completo. Certo? A gente pegou uma função, como toda prova de que um espaço é completo, pegou uma sequência de Cauchy nele e precisa provar que ela converge para algum lugar. Só que se a gente precisa provar que ela converge para algum lugar, a gente tem que saber que lugar é esse. Então a gente pegou, como toda sequência convergente de funções converge de ponto a ponto, o candidato natural sempre vai ser olhar a convergência ponto a ponto. Não tem outra escolha. Certo? Pode acontecer desse cara não ser o cara que vai funcionar, mas se funcionar, vai ser ele. Então a gente pegou essa convergência ponto a ponto e construiu o candidato. Como em cada ponto é cotado pela norma do sup e ela é Cauchy, essa sequência vai ser Cauchy na reta, logo o candidato natural a gente pode construir mesmo, existe esse limite. Certo? Então tá aqui, pá. A gente construiu o candidato natural, que é olhando o limite ponto a ponto. Depois a gente precisava provar que, de fato, esse cara era aproximado uniformemente pelas fn. A gente foi lá e fez uma conta muito parecida com o que a gente tinha feito, só que a gente fixou um t e aí procurou uma cota uniforme sobre todos os t's, que foi, pegou isso aqui, olhou para isso, que é uniforme sobre t, e aí passou o sup dos dois lados e concluiu. Certo? Então, de fato, a convergência é uniforme, assim. Então, só resta para a gente provar o 3 ali. Só uma coisa, ali tu não pode escrever aqui também, porque a F não está no espaço só principal. Como é? Formalmente, aquela igualdade tu não pode escrever. É, Super igual. de fato, de fato. Porque eu não sei se isso aqui está no espaço, né? A norma está no espaço. Então, eu vou botar um entre aspas. Certo? Eu provei que aproxima uniformemente, porque é isso que importa, né? Mas de fato só vai fazer sentido escrever isso quando eu souber que essa diferença é um elemento do espaço. E a diferença não necessariamente é um elemento do espaço, porque a gente não sabe se a F é contínua. Certo? Mas não tá. É a norma sup, aproxima uniformemente, mas a gente precisa verificar que a gente pode de fato escrever isso. Se é contínua, Exato. Então, se o que a gente vai fazer agora é o 3, que é provar que a F é contínua, vai fazer sentido aquela coisa que a gente escreveu. A gente vai lá e apaga as aspas. Tá, então 3. A tal da candidata é contínua. Certo? Tá, bem, nem sei. Tem infinitas formas de fazer, né? Vamos escolher a nossa favorita. Pegar uma sequência que converge... Tá, T, né? A gente está usando T para os caras. Então, pega uma sequência TJ que converge para T e vamos provar que F de TJ converge para F de T. Tá? Então, objetivo.
Então vamos fazer aquela coisa que a gente sempre faz, né? Olha, quebra em várias diferenças que a gente sabe que a gente pode controlar melhor e vai pra frente. Tá, então vamos começar. Pega... Se eu escrever alguma besteira aí, vocês me falam. Na verdade, será que eu escrevi alguma besteira? Tá gravado, né? Ah, aquela foi a besteira, né? Ela que me salvou. Tá. Então vamos fazer alguma coisa aqui, que a gente sempre faz. Ok, na verdade é igual, né? Isso é igual a... Talvez eu devesse escrever melhor, menor, que aí vai caber tudo. Então, de novo. Isso é igual a menos Fn de Tj mais Fn de Tj. Tá, a gente compensou agora. Fn de T mais Fn de T menos f de t. Tá bem canônico, né? Aquele argumento que a gente vai ter que ver que todas as partes vão ser usadas de igualdade triangular e ver que todas as partes são pequenas. Tá? Tá tudo certinho, né? Tirei, botei. Tá. Então isso aqui por desigualdade triangular. Ah, e a... Tá, isso mesmo. É menor do que ou igual a desigualdade triangular. Fn de Tj mais Fn de Tj menos Fn de T. Aqui a gente está tranquilo porque Fn é contínuo. Então a gente vai conseguir cotar isso aí. Tá? Mais Fn de T menos F de T. Tá. Certo? O bom disso aqui é porque aqui Fn é contínuo. Então isso aqui de fato deve ir para zero, né? Fn é contínua, Tj está convergindo para T, isso aqui vai para zero. E a gente já provou que, a gente não provou isso aqui, né? Mas a gente já provou que a Fn aproxima a F uniformemente. Então esses dois pedaços aqui, ó, são Fn chegando uniformemente perto da F. Fn chegando uniformemente perto da F. Tá? Então isso daqui... Vou escrever de novo. Isso aqui é igual. Uma parte que a gente vai trabalhar com ela sendo contínua aqui. Aqui a gente vai usar a continuidade da F. Da Fn, no caso. Continuidade da Fn. E os outros dois são duas coisas do tipo que a gente já cotou uniformemente. Então, a gente vai ter... Tá, vou escrever direto, né? Então, não é igual, é menor ou igual mesmo. Tá, tem que escrever daquele jeito ali. Tá. Não posso colocar de novo a norma infinita ainda, né? Então tem que escrever o supzinho ali. Mais 2 vezes o sup. T pertencente aí. Certo? E infinito. Tá? Então, assim, se a gente quiser escrever, ser formal, epsilon, lá, a gente faz alguma coisa, mas não tem mais nada para fazer, né? A gente sabe que isso aqui vai para zero, por causa da convergência uniforme que a gente acabou de provar. E a gente sabe que isso aqui vai para zero, porque a Fn é contínua. Tá? Então, tá. Isso que tu escreveu não tá... Acho que tu quis dizer Fn de T menos F de T. De fato, eu quis dizer isso. O que está escrito ali? Agora eu errei alguma coisa, não errei não. Não fazia sentido não, outra coisa. Tá? Então tá, a gente sabe que essa coisa é isso aqui, né? E a gente sabe que essas duas coisas são desse tipo aqui. Né? Então a gente tem uma cota uniforme para elas, que é aquilo ali que eu escrevi. E a gente sabe que cada parte vai para zero, isso pelo item 2.
e aquilo porque Fn é contínua. Então, de fato, tá, conclusão. Dá para escrever mais do que eu escrevi, né? Mas é a vida. Conclusão implica que f de tj converge para f de t. Certo? Para qualquer que... A gente não falou, mas aqui a gente pegou uma sequência qualquer que converge, né? E agora a gente provou que a f converge. Então, como vale para qualquer sequência, esse argumento que a gente fez, isso aqui implica que f é contínua. Para todo tj convergindo para t, implica que f é contínua. Certo? E aí acabou a prova. Tá? Então, eu já apaguei o teorema. Quadradinho. Certo? Então, a gente viu que esse espaço é muito mais rico do que o espaço que a gente está falando do RD, né? Ele tem uma complexidade maior. Tipo, se não vale se uniforme e ponto a ponto não é a mesma coisa, fica muito mais difícil provar as coisas. Então a gente tem que trabalhar mais, fazer mais análise mesmo. Não é uma coisa discreta assim que a gente faz por exaustão. Não sei o que é que tem depois. Tá, então foi isso, né? A gente provou até agora que o RD é completo com qualquer nome LP e que o espaço das funções contínuas no intervalo é completo com a norma do sub. Deixa eu ver se... tá. A Roberto falou para eu falar esse exercício. Vou botar um exercício aqui, que o que a galera falou também já resolve, que é importante. Que é, por exemplo, aquele exemplo que a gente deu, que estava aqui, eu acho, do x elevado a n converge para tudo 0, 1, podia ser uma patologia, né? Porque a função para a qual ele está convergindo nem é contínua, certo? Então, nem está no espaço. Então, podia ser que fosse só um problema patológico, assim. Que não fosse uma coisa da definição de convergência mesmo que é diferente. Então, mas não é o caso. Então, tem esse exercício 3.4 das notas, que é bem legal, que eu vou escrever aqui que vocês têm que fazer. Que é... E do jeito que a gente... Ixi, o quadradinho está muito embaixo. E o espaço das funções contínuas. Vou botar C só para a gente não ficar escrevendo toda hora isso daqui. Certo? Tá. Então, o exercício é o seguinte, mostrar que existem contido em C, tais que Fn de T converge para F de T, para todo T no intervalo. Certo? Tá, é isso mesmo, né? Escrevi alguma coisa errada? Não. É constante igual a 1, tá? Então não tem nada difícil, mas pensar nele vai ser legal, para você compreender o conceito de fato. Então o que a gente está dizendo é que, tipo, naquele exemplo que a gente deu lá, a função limite não era contínua. Então podia ser, não, mas se sempre que a função limite for contínua, pode ser que vai funcionar. Convergência ponto a ponto vai implicar convergência uniforme. Esse exercício vem aqui para dizer que não. Tipo, mesmo que a função limite seja contínua, convergência ponto a ponto não vai implicar que elas convergem. De fato, elas ficam uniformemente igual a 1 o tempo todo, tá? Todas as normas. Tá? Então esse exercício é legal, vale a pena, não pode deixar ele passar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar nesse capítulo.
Tá. Vou falar só... Tá, vou aproveitar que ainda tem tempo. Vou definir o último conceito do capítulo. Tá? Que é o de métricas equivalentes. Tá? A gente diz que duas métricas no espaço métrico são equivalentes se elas não distinguem convergência. Se xn converge nessa métrica para x, implica que xn converge para x e vice-versa. Tá? Então, tá. Vou escrever aqui para ficar organizado. Equivalentes. Então, definição. Duas métricas. Tá. Duas métricas. D1 e D2. Para um conjunto. Conjunto X são ditas equivalentes. Se. Tá. Tá. Isso que eu falei, né? Se elas não conseguem distinguir duas sequências convergentes. Então, se limite de d de xn, d1 de xn, x, quando n vai para infinito, igual a zero, se e somente se limite, quando n vai para infinito, de d2 de xn, x é igual a zero. Tá? Que faz sentido, né? Se, tipo, no sentido topológico faz sentido. Todas as consequências topológicas dessa métrica vão ser iguais. Falei demais, talvez. Tá, deixa eu ver o que ele faz. Essa parte eu não tinha visto. Tá, tem um exercício bem legal também nas notas, que é provar que a norma L1 e a norma infinito não são equivalentes no espaço das funções contínuas. Tem que fazer também, certo? É o exercício 3.1. Tá? Então, só para alertar que tem que fazer, que é importante. Faz sentido? 3.1? Qual era aquele lá? Hã? É um exemplo, de fato. Mas, bem, se você não leu ainda, você pode tentar fazer, é bem legal. Certo? Tá. Então, o exercício é só que essa métrica e a métrica L1 no espaço das funções contínuas não são equivalentes. Vale a pena fazer. Tá? Com aquela desigualdade que a gente provou, que o Roberto provou e que eu usei no começo da aula, a gente meio que provou que todas as métricas LP em RD são equivalentes, né? E no mesmo espírito, no mesmo espírito daquela coisa, tem esse teorema que ele escreveu aqui, que é... Deixa eu escrever. Na verdade é só quase uma observação, mas vale a pena mencionar porque ele é relevante, assim. Então, duas normas. Tá, então vou escrever um pouquinho diferente.
pega um espaço vetorial com uma norma e ele mesmo com outra norma. Certo? As métricas induzidas por essas normas no espaço são equivalentes se somente se uma desigualdade parecida com aquela que a gente fez lá no começo são válidas, tá? Então, seja esses dois caras aí, as métricas induzidas por norma 1 e norma 2 são equivalentes se e só se existem constantes tais que tá vendo, né? Só porque é espaço vetorial. Opa. Certo? E tipo, não tem muito o que fazer esse teorema, né? Então a prova vai ser só dizer que está aprovado. É só verificar todas as definições. Hã? Foi mal. Certo? Então pronto. Isso é basicamente o preview da topologia no espaço métrico, né? A gente definiu sequência, fez um monte de coisa. E agora a gente está apto a fazer topologia dentro do espaço. Certo? E acho que é isso, não vale a pena entrar em outro capítulo, não.